Quando isso aconteceu, eu trabalhava no banco e tinha um rapaz moreno, alto, bonito, bem vestido, que sempre que ele aparecia no banco, ele fazia questão de ser atendido por mim. Na verdade, naquela época, eu tinha vários clientes, eu atendia várias pessoas que faziam questão de ser atendido por mim. As senhorinhas, então, nem se fale. Eu era a predileta das senhorinhas. Foi a melhor fase que eu tive em relação à minha profissão. Inclusive, tinha uma senhorinha que sempre que ela ia, a gente conversava bastante. Ela só era atendida se fosse por mim. Ela não aceitava outra pessoa atender ela. E aí, ela começou a levar junto com ela a sua filha que estava grávida. Uma mulher muito bonita, com um barrigão assim enorme que dava até medo. Mas enfim, voltando ao rapaz. Uma vez, ele começou a frequentar várias vezes na semana o banco. E aí, numa dessas, ele me pediu o meu número de celular. Como eu estava solteira, não vi problema nenhum e passei o meu contato para ele. Nisso a gente começou a conversar, só que tem um porém. Ele conversava comigo até certo ponto e depois ele sumia. E aí um dia eu perguntei para ele o porquê que ele desaparecia assim do nada. E ele me falou que era por causa da faculdade, do trabalho, enfim, estava muito ocupado e eu acreditei. Nisso começamos a ficar e ele sempre me acompanhava até o ponto de ônibus e era ali que a gente ficava, que a gente dava uns beijos, enfim. Ele também gostava muito de me dar presente, do tipo flores, chocolate, até uma corrente ele me deu uma vez. Aí quando foi um dia, a gente já tava ficando há um tempinho, ele me convidou para eu almoçar com ele. Eu tava no meu horário de almoço do trabalho e eu topei, claro. Nessa altura eu já tava apaixonadinha por ele. Nisso ele me levou para almoçar num restaurante que ficava assim um pouco perto, um pouco longe do meu trabalho. Se fosse de carro, de moto, era pertinho, mas se fosse a pé não era tão perto assim. Chegamos lá, sentamos, almoçamos bem, tomamos água, eu comi até um doce e na hora de pagar a conta, ele me vira e fala assim, ixi, esqueci a minha carteira. Eu olhei para ele e eu comecei a rir, eu não podia acreditar porque nem dinheiro eu tinha ali, mas ele sem graça continuou me olhando e falou assim, sério, eu não trouxe a minha carteira. Gente, saí desesperada, correndo embaixo daquele sol de rachar, com o salto desse tamanho, parecendo uma pamonha maluca em direção ao banco, rezando para o meu pagamento ter caído na conta para eu poder acertar a conta do restaurante. Quando eu cheguei no banco, suada, ofegante, muito cansada, o pessoal ficou me olhando com uma cara assim, sem entender nada, começou a perguntar o que estava acontecendo, e eu não sabia se eu contava, se eu tentava respirar ou se eu morria de tanto rir, porque tipo assim, no meio dessa confusão, eu também acho que de nervoso eu dava muita risada. E aí fui lá, saquei o dinheiro que graças a Deus tinha caído na minha conta e voltei para o restaurante para poder acertar. Vocês acreditam que quando eu cheguei lá, o cara de pau nem tava, ele foi embora e nem me esperou, mas né? Tudo bem, fui pagar lá pro dono do restaurante, coitado, me recebeu numa cara de piedade. Eu acho que se ele pudesse, ele teria deixado pra lá aquele almoço, de tanto que ele tava com dó de mim, dava pra ver na cara dele. Voltei pro banco super atrasada e o pessoal ficou pegando no meu pé. Gente, o pessoal fez tanta piadinha com a minha cara naquele banco, os meus colegas de trabalho, porque também, né, levar calote do próprio ficante é demais. Passou uns 2, 3 dias disso, o cara de pau aparece no banco com flores pra mim, como se nada tivesse acontecido. Olha, eu fiquei pé da vida com ele. Comecei a desfazer do cara, comecei a cortar. Eu não queria, não tinha clima mais pra gente continuar ficando, porque isso é coisa que se faça, pelo amor de Deus. E ele insistindo, querendo ficar comigo, e eu dando gelo nele, tirando ele de tempo, e ele insistindo. Quando foi um dia, o meu celular toca, que eu atendo, era aquela moça grávida, filha da senhorinha, que era a minha cliente, falando assim que tinha uma coisa muito séria para me contar. E eu fiquei assim, estranhando, né? O que a mulher tem para me contar? A gente nem se conhece, a gente só se conhece do banco. E eu, claro, pode marcar o lugar e o horário aí que a gente se encontra assim para conversar. Eu tava numa ansiedade, eu queria muito, tava muito curiosa para saber o que ela tinha para me contar. E aí, quando a gente se encontrou, ela me contou assim que aquele cara que eu tinha ficado se chamava Fábio, né? Eu já sabia, lógico, que a gente ficava, e era marido dela.
Nossa, eu fiquei tão sem graça e nisso a mãe dela estava junto no nosso encontro. Eu fiquei sem graça, chateada, tentando explicar para as duas que eu não tive culpa, que eu não sabia que ele era casado. E ela, não, fica calma, ele não fez isso só comigo e só com você, não. Eu liguei para mais 3 meninas que ele também tá enganando, que ele também tá namorando com elas. Cara, eu fiquei chocada. Como que uma pessoa só consegue enganar tantas pessoas ao mesmo tempo? E a mulher dava pena, porque parece que ela estava anestesiada, sabe? Ela não teve reação, ela não chorou, ela não gritou, ela não brigou comigo. Ela contou assim como se fosse natural, sabe? Dava para ver que ela estava triste, mas ao mesmo tempo ela não conseguia esboçar a reação. E aí, ela foi e conversou comigo assim, que ela queria combinar com as meninas para poder alguma delas marcar encontro com ele no shopping. E aí, quando ele chegasse todo mundo junto, inclusive ela, né, a esposa dele grávida. Eu, por mim, tudo bem. Uma outra menina que era enrolada dele também ligou, marcou o encontro e infelizmente no dia eu não pude ir, só que eu fiquei o tempo todo em contato com as meninas, conversando com elas. E quando todo mundo chegou de uma vez, que ele viu todo mundo reunido, ele ficou tentando se desculpar, ficou tentando se explicar para a esposa dele, como se uma coisa dessa tivesse explicação. A mulher dele falou que colocou ele para fora de casa, não deixou ele pegar nem as roupas dele, ele saiu com a roupa do corpo. E eu acho bem feito pelo que ele fez com aquela coitada da mulher esperando o filho dele. Depois disso, eu fiquei meio que próxima dela e da mãe dela. A gente sempre se falava por telefone. Eu tava sempre mandando mensagem, ou às vezes eu ligava para saber como que ela tava, como que tava a gravidez. Até que um dia ela não me respondeu, ela não respondeu mais as minhas mensagens e eu fiquei preocupada. Só que depois, a mãe dela apareceu no banco, falando assim que ela tinha tido o bebê, que tava tudo bem, que ela tava feliz, tava em paz e que elas iam se mudar para outro estado. Então, por isso a gente não ia continuar mais mantendo o contato, né? Fiquei um pouco chateada porque, assim, a gente tinha pegado um certo apego, sabe? A gente se falava bastante assim por mensagem, por ligação, mas é claro que eu entendi a decisão delas, né? Ele também eu nunca mais vi, graças a Deus, nem quero ver, nem quero saber se tá vivo, se tá bem, se tá mal. Uma pessoa daquela, olha, só Deus sabe o que merece. Eu quero mesmo é distância daqui para os Estados Unidos, para mais longe, para lá que ele suma. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Então, a história de hoje foi uma história real, enviada por uma seguidora aqui do canal. Eu acho que ela se identificou com uma das histórias que eu postei há poucos dias, em que a menina saiu com o cara do Tinder e acabou levando um golpe assim, né? Ele deixou a conta do restaurante para ela pagar. Só que nesse caso, a menina já ficava com o cara e o desfecho foi pior porque ela acabou descobrindo que o cara era casado, né? Era um tremendo 171, golpista que enganava várias mulheres ao mesmo tempo. Mas assim, a esposa dele falou e ela tava certa, a menina não tinha culpa, assim como provavelmente as outras também não tinham. Porque se o cara mente que é solteiro, né, não vem escrito casado na testa do cara, a pessoa não vai saber. Mas enfim... Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, vou deixar aí passando na sua telinha, é lá que eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me mandar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou deixar aqui para vocês também. Ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu conto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!